uma informação técnica. O tio Valber está entrando novamente. Eu já liguei para ele. O anfitrião, eu observei que quando a pessoa é anfitrião, a internet dominante é a dele. Por exemplo, a internet de Rubinho aí caiu todo mundo. Ah, tá. Beleza. Beleza. Eu tenho observado isso. Certo. E outra coisa, atender telefone ou fazer ligação, aí o aplicativo pausa. Tem interferência, não é isso? Entendeu? Não, né? Ele pausa somente só. o da pessoa. Ah, tá. Somente o da pessoa que fez a ligação aí pausa. Tá, beleza. Certo? Uhum. Pronto. Bem, então vamos iniciar. Nosso amigo Valbert já chega, talvez logo mais chegue o professor Otton, né? E a doutora Bernadette com o nosso nobre urbano. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus, fechar os nossos olhos, rogar a divina permissão. Oremos então na intimidade dos nossos corações, queridos irmãos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, irmãos da espiritualidade esclarecedora, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade de estarmos mais uma vez irmanados para em teu santo nome, Senhor Deus, darmos mais uma vez, termos, melhor dizendo, mais uma vez a oportunidade de estudar a doutrina que para nós embasa o cristianismo redivivo, que é a doutrina dos Espíritos. Em um dos seus livros basilares, ou no seu livro básico, que é o livro do Espírito, onde condensa toda a sua filosofia. Senhor, nós vos pedimos que sejam abertos os nossos canais de entendimento e assimilação, para que possamos compreender, e não só compreender, internalizar e realizar aquilo que efetivamente aprendemos. Senhor, nós te rogamos pelos que mais sofrem e mais padecem, especialmente nesse instante pelos que se encontram conflagrados pela Covid-19, pelo coronavírus, que sejam assistidos pela tua divina misericórdia e pelo teu imenso e magnânimo amor, assim como aqueles nossos irmãos que sofrem por enfermidades das mais diversas etiologias. Pai amado, permita que aí onde haja a dor e o sofrimento, aí esteja também o bálsamo do teu divino amor que ampara, conforta e consola. Nós te rogamos que todos possamos aprender e todos possamos assimilar os conteúdos a serem ministrados. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, nesse estado de alma, nós vos pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo acerca do Livro dos Espíritos, na noite de hoje, te rogando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Bom, muito bem. Vamos lá. Questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Muito bem. Então, nem precisa orar, né? Importante, se a gente procede bem, já está orando, né? Já está orando na prática, né? Já está orando. Então, o que nós temos que fazer, né, é proceder bem, embora às vezes a gente se esqueça de orar à noite, né, pedindo a Deus para aliviar os nossos problemas, mas se a gente procede muito bem, nós estamos
orando a Deus, e Ele, com certeza, vai nos ajudar a seguir os nossos destinos de acordo com o nosso merecimento. 662. Pode-se com utilidade orar por alguém, por outrem? Resposta. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Muito bem. Então, aqui, quando a gente ora, pedindo por outra pessoa, no caso aí nós estamos fazendo a caridade, e os espíritos do bem, diz qual, nos ajudam nessa tarefa, fazendo com que a tarefa seja realmente meritória, especialmente para aquele que está recebendo a prece, né, em seu nome. Comentários de Kardec. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem, é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios, nada vale. Então, a gente já viu nos comentários da reunião anterior que a prece só vale aquela que é dita de sentimento, pelo coração. Sem isso, não adianta. É como só palavras que o vento leva. Então, nós precisamos sempre, nas nossas orações, colocar os nossos maiores sentimentos, a fim de que a prece surta o efeito desejado e esperado, tanto para nós, quanto para aquele ou aqueles que a gente ora, que a gente pede alguma coisa, alguma assistência. 663. Podem as preces, desculpem, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta. As provas, as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e, dando-vos estes a força de superá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supomos. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Bom, aqui a gente
não pode esquecer, nunca, de que Deus está atento a tudo, até os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E justamente também, logicamente, atento às nossas preces. E quanto mais sentida, mais de coração ela for ditada, mais ela nos ajudará, nos fortalecerá, dando-nos forças cada vez maiores para que a gente possa suportar aquilo ou aquelas dificuldades que nós mesmos construímos para a nossa vida no passado. Então, como Deus está atento a tudo, nós precisamos também, no momento das nossas orações, ou no momento das nossas ações, que são também preces, boas ações são também preces, a gente ter cuidado, né, e escolher as boas ações e os bons sentimentos para que façamos as preces, repetindo, tanto por nós, quanto por aqueles que estão à nossa volta, ou por aqueles que a gente achar melhor suplicar por eles. Algum comentário? 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra duas almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhes pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos mais necessitados das vossas preces. Ou seja, aqui seria uma espécie de recompensa, né? Que a gente, quando é ajudado, deve ajudar também. E as nossas preces para os espíritos sofredores alivia muito as suas dores, apesar de não lhe tirar as dificuldades que são próprias e necessárias para o seu próprio adiantamento espiritual e moral. Por isso é que Deus não tira as nossas faltas, justamente porque elas resultam de elementos que vão nos ajudar também a aliviar os nossos sofrimentos, através da prece, da boa atitude, etc. e etc. Comentários? Rubem, isso me fez lembrar até, mais uma vez, a gente sempre está falando de vez em quando nele aqui, o filme Nosso Lar, né? Quando André Luiz relata aquele episódio da prece por aquela cliente que chegava, às vezes, sempre na última hora, aquela coisa toda, ele já estava querendo ir embora, mas ela chegava, era assistida, e ele experimentou um grande refrigério quando exatamente recebia as orações que eram dirigidas por essa senhora após o seu desencarne. Então, a prece pelos mortos tem essa finalidade também, né, de diminuir-lhes as dificuldades no plano espiritual. Tá, e falando nisso, pegando o gancho, Adilson, que tu falaste sobre o Nosso Lar, a gente percebe Nosso Lar lá no comecinho do livro, que André Luiz estava no umbral, né,
passou muito tempo lá em sofrimento, ele, de repente, de tanto sofrer, né? Ou seja, o sofrimento amoleceu o coração dele, ele resolveu orar. Resolveu orar, fez uma prece tão fervorosa, com um sentimento tão aguçado, que apareceu uma entidade para tirá-lo dali, daquele momento em que ele orou. Ou seja, uma prece sentida de coração por conta daquele sofrimento que ele estava ocorrendo naquele momento. Então, a prece é algo que realmente nos ajuda de muitas maneiras, de muitas formas. Basta, repetindo o que André Luiz nos mostra no livro Nosso Lar, e que o livro dos Espíritos aqui a gente está lendo, nos mostra que devemos fazê-la com um sentimento apurado, a fim de que a gente atinja o nosso objetivo, que é ajudar ao outro e ajudar a nós mesmos. Mais alguém? 665. O que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Resposta. Aos homens, disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática por ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Essa resposta dada pelo senhor Monod Espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. A resposta anterior, número 664, é do Espírito São Luís. Bom, aqui eu me lembrei, por conta disso, a respeito da prece. O Divaldo nos conta que há um tempo ele tinha uma lista de espíritos que ele fazia prece, né? Ele pegava uma lista e nessa lista ele orava por todos esses espíritos que estavam nessa lista. Vários dias. Quando ele achava que aquele que estava na lista de cima já estava mais ou menos encaminhando, ele colocava mais um embaixo e aquele que estava em segundo passava em primeiro. E ele fazia prece por todos eles. Um dia, ele dessa lista tinha um suicida. E ele fazia prece por esse suicida da lista, tal. E depois, ele saiu da lista. E um dia, Divaldo Franco estava muito triste, muito acabrunhado por algum problema espiritual, ou de saúde, ou qualquer coisa parecida. E o Espírito apareceu para ele um dia
se materializou, se manifestou diante dele e disse: meu irmão, não chore. Se você está triste, não fique triste. Porque se você que está dando o exemplo ficar triste, como ficamos nós que somos, né? Que você ora por nós, como ficaremos nós nessa situação? Nós ficaremos tristes também. Porque se você ficar triste, nós também, aqui do outro lado, ficaremos tristes, porque você é que nos dá o consolo necessário. Olha só, ali no momento em que Divaldo Franco estava precisando de uma ajuda, olha que apareceu alguém que ele ajudou. E esse espírito estava lhe dando o apoio, lhe dando uma mensagem, lhe trazendo uma mensagem de gratidão por aquilo que ele estava fazendo, que ele tinha feito anteriormente. Ou seja, estava ajudando também o Divaldo Franco, que estava passando uma situação de tristeza. Então, é isso. Aquele que ora por nós são amigos, são companheiros. E nós devemos, logicamente, ser gratos a estes amigos, a estas pessoas que nos querem bem. Gratidão. Seiscentos e 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenho alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Bom, então as nossas preces, a gente faz prece tanto para os sofredores, né? A gente aprendeu aqui, neste livro, a gente pode fazer prece tanto para os sofredores como aos bons espíritos. Mas, logicamente, essas preces só podem ser ouvidas, só podem ser reconhecidas repetindo, se nós estivermos com o sentimento apurado, se nós fizermos essas preces de coração. E estes bons espíritos, quando a gente faz prece por eles, eles vêm ao nosso encontro, nos ajudam na medida do possível para que a gente, né, se sinta cada vez mais fortalecido pelo amparo deles e, logicamente, por Jesus, por Deus e por a nossa mãe, Maria Santíssima. Então, é bom nosso dever, nossas oportunidades, que a gente faça prece a esses espíritos, a fim de que nós sejamos ajudados de alguma forma. Comentários? Politeísmo. Vamos entrar no assunto chamado politeísmo. Questão 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Resposta. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas, quantos os efeitos que observa. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível
a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se levaram à concepção de um Deus único. O que ele está falando aqui é que a concepção de um Deus único resultou de uma evolução espiritual e intelectual do homem. Ou seja, uma evolução passo a passo, momento a momento, como nós temos a nossa evolução espiritual também, passo a passo, momento a momento, gradativamente. Então, é simplesmente normal o que ele está dizendo aí, esta ideia anterior do homem achar que existiam vários deuses por conta de vários fenômenos diferentes, forças diferentes. Ele está dizendo que é normal. Mas a partir do momento que o homem tem um certo conhecimento, uma certa evolução mental, espiritual, intelectual, aí sim ele começa a conceber que o Deus é único e ele é que controla, coordena todos esses fenômenos secundários. Comentários? Não, está bem explicado. 668. Tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença da pluralidade dos deuses? Resposta: sem dúvida. Porquanto, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Opa! Por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus, e por sua morte lhes rendiam culto. Comentário de Kardec. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência na natureza, a esses seres deram eles os nomes de deuses, como lhes damos atualmente o de espírito. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas dos seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo-lhe no mundo com a sua luz divina, o cristianismo não propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto, para a religião, essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embuste. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado nas
das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente abre a Bíblia, existem vários grandes personagens da Bíblia conversando diretamente com Deus. Olha só. E os Espíritos estão esclarecendo aqui para nós que o povo de antigamente, daquela época, os Espíritos que se manifestavam, todos eles denominavam como deuses. Por isso, professor Bastos, boa noite. Por isso é que, muitas das vezes, lá no Antigo Testamento, em especial no Pentateuco mosaico, a gente encontra muitos grandes personagens da Bíblia falando com Deus, que nada mais são do que simplesmente espíritos. Então, Moisés escrevia lá, quando escreveu, ele dizia que falava com Deus, tete a tete. Abraão dizia que falava com Deus tete a tete. Noé falava com Deus tete a tete. Mas, na verdade, não era o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, e sim manifestações espirituais, espíritos que conversavam e davam ideias e davam direcionamento do mensageiro maior, que era Deus, para os homens através destes mensageiros que nós chamamos de espíritos e eles chamavam de Deus ou deuses. Aí desmistifica toda aquela história de Noé, Abraão, e etc., conversando com Deus. Desmistifica tudo. Comentários? Professor Otton? Tá, nada, né? Boa noite, Rubens. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Rubens, não, você explicou perfeitamente, filho. Era uma das coisas que sempre a gente, quando conversava a respeito de Abraão, Moisés, a gente como é que falou com Deus, né? Como é que Deus falou? Realmente a explicação exata é essa. São espíritos, até espíritos elevados, né? Energeticamente, espírito de nível alto, de rarefação de energia, que estão em alto nível, e que falava realmente com eles, e eles pensavam, atribuíam essa fala à participação de Deus nessa conversa com eles. Foi ótimo, foi bem explicado. Muito obrigado. Mais alguém? Então vamos passar para o item sacrifícios. 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Resposta. Essa aqui é interessante, essa pergunta. Primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Da vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolher-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim, tinha que ser com relação a Deus
entre homens ignorantes. Olha que coisa mais interessante. A gente está cansado de ver, meus amigos, quem está acostumado a ler a Bíblia, está cansado de ver sacrifício de animais em oferecendo a Deus. A gente está sabendo também da história de Caim e Abel, que um era pastor e outro era agricultor. Abel era pastor e Caim era agricultor. E que Abel oferecia animais em sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E Caim oferecia, né, as hortaliças. Então, olha só, muita gente realmente acredita que o Deus Todo-Poderoso seria capaz de receber esses sacrifícios de animais para si. Ou seja, que Deus gostava de churrasco. Então, um estudo da doutrina espírita, em especial aqui no Livro dos Espíritos, a gente desmistifica tudo isso, percebendo que, na verdade, não era Deus que recebia aquele sacrifício. Aquele sacrifício era apenas, como ele está dizendo, por conta da ignorância dos homens que achavam que o Deus Todo-Poderoso poderia receber esses animais logo, né? Os animais para sacrifício e que Deus se deliciava com isso. Comentários? 669A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Resposta. Sobre isso, não pode haver a menor dúvida. Lógico. Primeiro os animais, né? Aí depois os homens, porque os homens eram mais importantes do que os animais, e a importância do presente para o Deus, o sacrifício era muito mais importante, né? Deus ia ficar muito mais fortalecido, muito mais agradecido e muito mais feliz quando sacrificava uma pessoa humana ao invés de um animal, né? Essa era a lógica dos homens ignorantes daquela época, meus amigos. Então, aí, a explicação dos espíritos. B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Resposta: não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Isso aqui é muito interessante. Considerai o que se deu com Abraão. Olha só, lá vem Abraão, pessoal, que a gente comentou um pouquinho de tempo. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício nem de homens, olha aqui, e nem de animais. Oh, que coisa mais maravilhosa! E nem de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Ora, se Deus foi que criou e tem amor supremo por estas criaturas, como é que ele vai aceitar o sacrifício dessas mesmas criaturas que ele criou com tanto amor? É porque os homens, repetindo, eram extremamente ignorantes e pensavam, logicamente, de outra forma, meus amigos. De outra forma. Comentários? Adiante. 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Resposta: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar um ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato
e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham, então, a envolvê-los o véu material. Mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas ações. Aliás, suas paixões. Então, a gente percebe aqui que a evolução humana está vindo daí gradativamente. E ele começa a perceber que aquilo é um erro. Vai começando a perceber que aquilo é um erro, deixa, logicamente, com o tempo de sacrificar os animais, os homens e os animais, porque percebe que Deus não precisava destas coisas. Comentários 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impede os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não lhe partiram de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Resposta. São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm à vontade de Deus, que manda ame cada um ao seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe dê. Por que, então, há de um fazer guerra a outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis aos povos de não creram na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não viram e não lhe testemunharam os atos, como pretendedes que criam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la à espada em punho. Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Ah, que maravilha, pessoal! Até pouco tempo atrás, aliás, ainda tem guerras santas, né, em que pessoas de outras religiões são sacrificadas porque elas não creem, não acreditam, não seguem os mesmos preceitos de outras religiões. Mas que coisa mais absurda! Coisa mais absurda. A Igreja Católica, há pouco tempo, era assim, né? Os grandes da igreja aceitavam um negócio desse. Imaginem, grandes da igreja, né, que a gente chama de grandes da igreja, providenciavam guerras e massacres àqueles que eram chamados hereges, que não acreditavam nos seus ensinamentos, nos seus dogmas. E matavam, sacrificavam, tocavam fogo nas pessoas, né, crucificavam, e coisa por aí vai. Para a gente perceber que, às vezes, né, a pessoa é tão ignorante, e isso nos mostra o fanatismo que nos acomete com relação às religiões. Não tem hoje dizendo que tem gente que não vai para o inferno porque não pertence à religião X ou à religião Y. Até hoje.
Se esse povo pudesse matar aqueles que são contra as religiões, com certeza matariam em nome de Deus. Mas hoje em dia, graças a Deus, não pode mais. Pode criticar, ficar dizendo que vai para o inferno, etc, etc. Mas até aí. Mas a grande verdade, meu querido Rubens, é que ainda, mesmo com todo o avanço civilizatório que nós alcançamos, ainda há muita intolerância religiosa. Recentemente, alguns estados de orientação muçulmana, católicos e até protestantes foram vitimizados, até queimados mesmo, né? Imolados. Absurdo, mas infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. Um dia passará. Com certeza. Tem que passar mesmo. Isso aí, né? O homem vai evoluindo aos poucos e uma hora ele vai perceber, como alguns já perceberam com relação ao sacrifício de animais e os homens, perceberem que estão no caminho errado. Aí sim a coisa vai engrenar. Mais alguém? Agora uma pessoa aí, alguém para me ajudar aqui na leitura, para ajeitar aqui a garganta. Então, eu vou proceder a leitura a partir do 672, né? Questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais méritos do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhes oferecesse fruto da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. É isso que você já explicou, Rubens, em relação às questões anteriores. Quer dizer, a lenda não, a crença nos sacrifícios derivava exatamente da ignorância, né? Na medida em que nós avançamos sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista de conhecimentos, não se justificava mais nem o sacrifício de animais, muito menos ainda o sacrifício de homens. Utilizando-se produtos da terra, utilizando os produtos da terra, evitava-se, por exemplo, a questão do uso do sangue humano. Já é um avanço civilizatório, já é um sinal de evolução, né? Mas, ainda assim, isso também não é agradável a Deus, senão sob o ponto de vista da intenção, porquanto que realmente agrada ao nosso Criador exatamente a prece vinda do fundo da alma ou do fundo do coração. Os espíritos foram muito felizes quando afirmaram no final dessa questão 672 que a intenção é tudo e o fato nada vale, né? Mas alguém quer fazer algum adendo, algum acréscimo? Não? Então, passemos para a questão 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar o sofrimento daqueles a quem falta o necessário? E, neste caso, o sacrifício dos animais praticado com um fim útil não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia? Ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se
aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra. Então, notem, meus queridos irmãos, que aí na questão 673 nós temos duas questões embutidas em uma. Então, quando se fala que temos apenas 1020, né, Rubens? Questão do Livro dos Espíritos, na verdade, nós temos muito mais, porque muito mais. Essa aqui, por exemplo, é uma das questões que tem duas embutidas, né? Fora aquela que tem A, desculpa, Edilson. Fora aquela que tem A, B e tal, etc. Isso, ainda isso. Tá. Então, respondendo, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, Deus ama a simplicidade em tudo. A resposta termina aí, Rubens? Isso. Termina aqui. Pois bem, então, meus queridos irmãos, nós observamos que os espíritos chegaram a perguntar, olha, se Deus não aprecia o sacrifício dos animais ou o oferecimento das coisas feitas sem nenhuma utilidade, não os apreciaria caso fosse feito em prol dos mais necessitados? Bem, é evidente que, como já nos esclareceram os espíritos, a intenção é tudo. Tá? Então, se, por exemplo, esses animais fossem sacrificados não para um mero culto, mas para serem distribuídos à população e, consequentemente, minorar ou diminuir ou até mesmo fazer com que desaparecesse a fome, meus irmãos, isso seria meritório aos olhos de Deus. Agora, eu me recordo que, lendo os primeiros livros da Bíblia, meu estimado Rubem e meus queridos irmãos, eu estou mencionando o Rubem aqui porque ele é um expert em Bíblia, estuda bem a Bíblia, etc. E tal. Mas eu já fiz minhas incursões também nesse livro durante um certo período de tempo. E eu me lembro que num dos primeiros livros, lá no Pentateuco Mosaico, havia uma proibição até de se saborear os pães que eram ofertados ou entregues aos sacerdotes. Quer dizer, aqueles que eram destinados aos sacerdotes, só estes poderiam saborear. E, se não me falha a memória, teve um dos reis do povo hebreu, não me recordo se foi Davi ou um outro, que chegou a saborear os famosos pães ázimos que eram destinados aos sacerdotes. E por isso até foi repreendido, mas ele mencionou que estava fazendo por conta de saciar a fome, tanto própria quanto daqueles homens que lhe seguiam. Né? Então, nós observamos, meus queridos irmãos, que é preciso ter bem a noção de que as coisas ofertadas a Deus não se destinam a A ou B, mas devem se destinar a todos indistintamente. E se nós ofertamos bens materiais, mais mérito, evidentemente, se tem se esses bens materiais forem distribuídos para aqueles que verdadeiramente deles necessitam. Né? Uma vez que a intenção é tudo e o fato nada vale. Mais alguém?
Mas ninguém. É o seguinte, meus amigos, nós já temos 1 hora de estudo e vamos passar para o próximo capítulo. Eu pergunto, a gente continua ou para por aqui para iniciar na próxima reunião a partir desse aqui? Aí é critério do grupo, o grupo é que decide, logicamente. Meu querido Rubem, eu sugiro que, na medida em que vamos iniciar um capítulo novo, nós façamos isto na próxima reunião, na próxima quarta-feira. Se não houver, naturalmente, divergência entre os companheiros. Eu concordo que seja realmente começado esse capítulo que é importante, né, da lei do trabalho, na próxima reunião. Essa é a minha opinião. Mas alguém quer opinar? Eu também opino que a gente deve continuar no próximo. Então, meu querido Rubens, já que você está com a mão na massa ou o microfone aberto, profira a nossa prece de encerramento. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez, para a gente fazer a prece de encerramento do trabalho de hoje. Caro amigo Senhor Jesus, nós agradecemos sobremaneira os ensinamentos que nós tivemos na noite de hoje e que eu particularmente considero uma maravilhoso comentário, maravilhoso estudo para as nossas reflexões. E que esses comentários, esse estudo da noite de hoje, possam ficar gravados em nossos sentimentos, com o objetivo, Senhor, de que eles possam nos modificar de alguma forma, para que possamos melhorar um pouco mais o nosso setor evolutivo. Também, Senhor, nós agradecemos pela Tua presença, principalmente, e agradecemos pela presença dos companheiros espirituais que nos ajudam nessa tarefa. Também, Senhor, agradecemos por algum espírito que foi trazido para cá para participar da reunião e comungar conosco desses maravilhosos ensinamentos da noite de hoje. Também te pedimos, Senhor, que a Tua paz, a Tua bênção maravilhosa e a Tua luz estejam fortalecendo os nossos corações nesse instante, nós aqui presentes na reunião, e dos companheiros que não puderam chegar na reunião até hoje, na noite de hoje, e que todos nós sejamos envolvidos nessa Tua força maravilhosa e também que essa força que nos envolve através de Ti possa ser transferida aos nossos familiares, aos nossos lares, às nossas casas, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes e todos aqueles que estiverem à nossa volta. Sendo assim, Senhor, agradecidos por esta maravilhosa noite de reflexão, nós pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite de hoje de estudo, rogando que a Tua paz continue e permaneça em nossos corações e nos ilumine hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite, comandantes. Grande Raimundo. Boa noite. Cheguei há pouco em casa, a tempo pelo menos da prece final, mas eu gostaria de dizer que o próximo sábado quem vai palestrar é a doutora Bernadette, viu? Beleza. Muito bem. E no próximo no sábado seguinte é o professor Otto. O Babu, no quarto sábado. Ah, tá. Mas aí o próximo vai ser o professor Otto, que já preparou um assunto aí para nós, que ele está na fila esperando também. Não, um momento só, pera lá. Calma aí. O quarto sábado já é fixo do Babu. Não, eu sei. Sim, no seguinte, Raimundo. Sim, mas